A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 24º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Marcos, no capítulo 8, dos versículos 27 ao 35. Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 ao 35. E vai nos dizer assim: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então, proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Amados irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje 3 momentos. O primeiro, a profissão de fé de Pedro. O segundo, o primeiro anúncio da paixão. E depois, o último momento do Evangelho de hoje, é Jesus apresenta ali as condições para segui-lo. Portanto, 3 momentos: a profissão de fé de Pedro, o primeiro anúncio da sua paixão e depois as condições para o seguimento de Jesus. É interessante notar que Marcos, no seu modo de descrever os relatos sobre Jesus, parte de uma pergunta: quem é Jesus? Ele, ao longo de todo o Evangelho, vai discorrer sobre essa temática, sobre a figura de Jesus, que mesmo lá no início do seu Evangelho, ele já tinha declarado, princípio, vamos dizer lá no capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já declarou no início, mas ele vai mostrar que no decorrer do seu Evangelho, a compreensão dos discípulos, como vai se decorrer nesse meio termo, nesse momento de desenvolvimento. E aí Marcos parte dessa pergunta: quem é Jesus? E Jesus está em caminho. Jesus, é interessante, Marcos usa essa linguagem. E no caminho perguntou aos discípulos, como a modo de dizer que Jesus não fica parado. Não, ele está sempre em movimento. E no caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Jesus faz 2 perguntas nesse primeiro momento. Pergunta ao discípulo o que as pessoas estão dizendo dele, e depois ele pergunta aos discípulos: o que é que vós pensa que ele é? E vós, que dizeis que eu sou? Então Jesus, no primeiro momento, pergunta às pessoas, aos discípulos, o que as pessoas pensam. E ele responde: olha, uns pensam que é João Batista, outros pensam que é Elias ou um dos profetas. Mas Jesus está interessado em saber: e vós? Ele quer saber a opinião dos discípulos, aqueles que estavam com Jesus diante de todo o seu ministério. E vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? E vós de fato reconheceis que eu sou o Cristo, que eu sou aquele que deveria vir para salvar? E Pedro, representando ali os 12, toma a palavra e disse: Tu és o Cristo. Cristo, que significa ungido. As pessoas podem confundir e pensar que Cristo é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Não, Cristo não é sobrenome.
Cristo é um título que equivale a dizer que ele é ungido. Então, tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido. E a partir daí, Jesus proíbe os discípulos severamente de falar a alguém a seu respeito, tornando a compreensão humana dos discípulos que eles vão pensar na figura de um Messias político, um rei terreno. Não percamos isso de mente. Os discípulos vão pensar ele um rei terreno, um Messias político. E aí Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito, porque ainda não era o momento ideal. Eles não ainda iriam compreender na sua totalidade, que será só depois da cruz que eles irão compreender ali a verdadeira identidade de Jesus. E aí, Jesus proíbe, como se fala aqui, entrando já na descrição do mistério da cruz. A partir da profissão de Pedro no Evangelho de Marcos, já caminhamos para a perspectiva da cruz. E aí é interessante, Jesus, vendo a profissão de fé de Pedro, Jesus proibindo os discípulos de falarem abertamente que ele era o Cristo, agora Jesus começa a ensinar dizendo, ele vai dizer, olha, o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe, deve ser morto, mas vai ressuscitar. E isso os discípulos não entendiam, porque para eles, como era que ele se declarava rei, como era que o Messias deles, o Messias político, iria morrer, ser condenado, na cabeça deles isso não tinha sentido. E é por isso que Pedro fica aqui meio que intrigado, dizia isso abertamente, por isso que Pedro faz uma atitude. Pedro, chamando de lado, começou a recriminar, dizendo, Pedro não entendia, Pedro estava nessa concepção de um Cristo, de um rei político. Ele, porém, voltando-se, vendo os seus discípulos, olhou para todos, recriminou a Pedro, dizendo, arreda-te de mim, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Olha que Jesus disse a Pedro, não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Estava naquela visão de um rei político, de um líder político que iria libertar Israel da mão dos romanos. E eles não entendiam. E aí Jesus já acrescenta ali as condições para segui-lo, chamando a multidão. E aí ele chamou a todas as pessoas, não somente os 12, juntamente com seus discípulos, e disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus colocou uma condição, se alguém quiser, você é livre para escolher, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o caminho dos discípulos corresponde aqui ao caminho do Mestre. Negar a si mesmo, ou seja, não querer fazer somente aquilo que eu quero, as próprias vontades, os meus desejos, mas negar a si mesmo, colocar-se à disposição daquele que veio por nós, colocar, Senhor, estou disponível para fazer a tua vontade e não a minha. E Jesus acrescenta, tome a sua cruz, ou seja, com as suas dificuldades, com as perseguições, com os momentos de tristeza, com os momentos de angústia, tome a sua cruz na toda completude, na totalidade e siga-me. Tome a sua cruz, pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, do Evangelho, a salvará. Parece Jesus um pouco que contraditório. Com aquele que perde vai ganhar e aquele que vai perder a vida vai salvar a vida. Jesus está dizendo, olha, se vocês quiserem fazer só o que vocês querem, vocês não poderão herdar o reino. Mas se você perder a sua vida por causa do Evangelho, ou seja, se vocês negarem os egoísmos de vocês e se colocarem à disposição por causa de mim e do Evangelho, aí você vai encontrar a sua vida. Aí você vai dar sentido à sua vida. Por isso, Jesus chama aos discípulos para a adesão à fé ao
Cristo, ao Messias crucificado, a esse Messias que é humano, a esse Messias que sente dores humanas, que também sentiu na carne o medo. Jesus chorou, Jesus teve as reações que nós temos no nosso cotidiano. Jesus é humano, 100% Deus, mas também é 100% homem. Ele é humano e Ele sabe das nossas fragilidades. E é por isso que Ele nos mandou o Espírito, para que pudesse nos dar força e coragem para segui-lo com disposição. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por isso o Senhor nos convida a segui-lo, a colocar diante dele a nossa vida. Senhor, estou disponível para colaborar na evangelização. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para ser um instrumento, para proclamar essa boa nova, para dizer às nações que tu veio por nós, que tu nos salvou, que tu nos libertou do pecado. Por isso, Senhor, hoje nos convida a tomar essa consciência de que Ele é o Cristo, porque essa representa o início daqueles que se declaram discípulos de Jesus. Reconhecer que Ele é o Cristo é o primeiro passo para nos tornar discípulos. Vamos reconhecer Ele é o Cristo e depois segui-lo com a nossa vida, carregando as nossas cruzes, carregando as dores, os sofrimentos, as angústias, as alegrias, as vitórias, as euforias, a vida na sua totalidade, segui-lo. É isso que Ele pede para mim e para você, para todos nós. Por isso, mais uma vez, peçamos o Espírito para que o Espírito nos fortaleça, nos dê força e nos dê coragem para ir em frente, levar essa palavra para que outras pessoas possam conhecê-lo a partir do nosso testemunho, a partir do nosso modo de ser, o nosso modo de estar. Peçamos também a intercessão dela, a Mãe do Perpétuo Socorro, que ela nos ensine a ser verdadeiramente cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.